E aí galerinha, beleza? Então gente, eu tô aqui hoje na verdade para atender ao pedido, né, de um pessoal que há algum tempo vinha me solicitando que transformasse em vídeo um tema que eu costumo debater em sala de aula com os meus alunos e que quase sempre, né, que a gente o discute em sala de aula, ele acaba gerando muitas outras discussões fora da sala de aula e que de uma certa maneira ele é de interesse, né, de muitas pessoas, que é a questão da afetividade. E falando de afetividade, tem um ponto, tem um tema em específico que eles gostam muito que a gente debata, que a gente discuta em sala, que é a temática da paixão. O que seria paixão e como identificar, como saber, né, diferenciar entre paixão e amor e tudo mais. E aí nas nossas aulas, para poder fazer isso, eu sempre busco como uma das orientações para a discussão dessa temática um livro escrito por um jornalista e sociólogo italiano chamado Francesco Alberoni, que no seu livro chamado, se eu não me engano, Enamoramento e Amor, Paixão e Amor no caso, ele cita algumas características para diferenciar esses sentimentos e dá toda uma explicação da qual os alunos gostam muito. Mas para a gente falar de paixão, é necessário, antes de fazer essa introdução das características, as pessoas, na verdade, entenderem algumas coisas sobre o conceito, sobre a etimologia da palavra em si. Os historiadores, os escritores, eles divergem um pouco quanto à origem dessa palavra, mas em geral a palavra paixão ela apresenta raízes tanto na língua grega quanto na língua latina, tanto na palavra grega fatus ou patos, e no latim passio, que significaria a coincidência, no caso, entre a etimologia dessas duas palavras, é que paixão, então, teria como alguns de seus significados a ideia de sofrer, Paixão seriam sofrimentos ou afetos que provocam sofrimento. A ideia do suportar, são afetos que você se vê obrigado a tentar administrá-los dentro de sua mente. E também a ideia de deixar-se levar por. A paixão seria então os afetos que em determinados momentos eu perco o controle sobre eles e acabo me deixando levar por eles. Então vejam bem, paixão nesse caso seria a manifestação de qualquer afeto, qualquer sentimento de maneira exagerada. E ao contrário do que as pessoas pensam, a paixão não seria então fruto apenas do amor, das relações afetivas amorosas. Então, paixão é qualquer sentimento manifestado de maneira exagerada, que te provoque sofrimento, que você muitas vezes se veja obrigado a suportar e que em determinados momentos você pode vir a perder o controle sobre eles e se deixar levar por eles. Então, paixão, que fique claro, não é só amor, não vem só do amor. Eu posso, por exemplo, ser alguém que esteja odiando alguém demais, e se esse ódio é daqueles do tipo que você diz que não consegue ver a pessoa, que você se sente mal, que não consegue ficar no mesmo ambiente que essa pessoa porque é insuportável, que quando você vê a pessoa na rua, você tem vontade de mudar de rua ou de espancar a pessoa até a morte, isso não é normal. Isso é passional. Você se deixa levar por esses sentimentos. Então, assim, não seria só o amor nem o ódio, mas a inveja, o orgulho demais, o medo, a coragem, todos esses sentimentos se manifestados de maneira exagerada seriam passionais. E existem, portanto, tantas formas de paixão quanto são as formas de afeto humano. Então, se nós temos muitos afetos, se são milhares as formas de manifestação de afeto humano, então são milhares as formas de paixão. Então, segundo Alberoni, como eu diferencio então a paixão do amor? E aí ele chama a nossa atenção para algumas características que a paixão possui. Como, por exemplo, a paixão ela é um evento extraordinário. Ele diz que a paixão, quando se manifesta, ela cria toda uma desestrutura no indivíduo. É extraordinária por quê? Porque ela não está
na ordem, ela não obedece em ordens, ninguém se programa para estar apaixonado. Então ela acontece como um advento, uma novidade, e ela tira você do seu centro, né? É algo que ocupa, que toma a sua vida. Além disso, a paixão ela é um impulso vital, o que quer dizer que o ser apaixonado, em função da novidade, que é a paixão, também, ele tem naquela paixão, ele tem no ser amado a pessoa ou a motivação para o seu viver. Não é muito diferente no caso do ódio, né? Em que você, por exemplo, está dentro da sua casa e a todo momento você lembra da pessoa que você odeia, você pensa nela, você odeia cada vez mais, você às vezes se planeja para não ver a pessoa, se planeja para se vingar da pessoa. Então entendam, né? Nesse caso, mais uma vez, a paixão serve de impulso vital, seja de forma positiva, seja de forma negativa, mas é um impulso vital. É exclusivista, e isso nós sabemos. Os apaixonados, eles querem o ser amado só para eles, né? Eles querem que o ser amado só pense neles, né? Pense em mim, olhe por mim, chore por mim, algo desse tipo. Vê pelo lado da questão da raiva, do ódio, por exemplo. Você achar que o outro, tudo que o outro faz, está fazendo para te provocar, que o outro sorriu para te provocar, que o outro passou na tua frente para te provocar. Acorda, né? Tu não é o centro do universo e você não é o ponto exclusivo daquela outra pessoa. Você é que vê demais a outra pessoa e não ela que te vê. Para a tristeza dos apaixonados, o Alberoni ele deixa claro que a paixão ela pode ser unilateral. Ainda que muitas vezes duas pessoas possam estar apaixonadas uma pela outra, isso seria bom, né? Aquela paixão, principalmente a de início, aquele amor de início muito forte, mas em geral pode acontecer, e é o que mais acontece, só um dos lados estar apaixonado. Cuidado, eu disse só um dos lados estar apaixonado e não só um dos lados estar amando. Por quê? Porque paixão, volto a dizer, é a manifestação de um afeto de maneira exacerbada. Então, já diz Shakespeare, né, naquele textozinho Um Dia Você Aprende, que o fato de que o outro não te ama como você quer, não quer dizer que ele não te ama. Então, muitas vezes, a sua forma de amar é que é exagerada, sobrecarregada, enquanto o outro te ama, mas ama da maneira correta, ama de forma tênue, bem mais tranquila. Então, isso da unilateralidade também, e eu gosto de dizer isso para os meus alunos em sala de aula, parece piada, mas é assim, às vezes você pode estar tão cego de paixão que você pronuncia frases como aquela que meu amor é tão grande por você que vale por dois, vale por nós dois. Vale não. Não se iluda, meu querido. Não se iluda, minha querida. Se você estiver apaixonado, amando sozinho, esse amor ele nunca vai ser suprido. Você vai sempre sentir falta de algo em função de que é você que está exagerando e o outro não. Por fim, ele diz que a paixão cria tempos e espaços míticos. Isso também é muito fácil da gente identificar. Quantos apaixonados, e o apaixonado ele acha, por exemplo, que o outro tem a obrigação de lembrar o dia que a gente se viu pela primeira vez, ao dia em que a gente se beijou pela primeira vez, a música que tocava quando a gente se encontrou pela primeira vez, que roupa o outro usava, detalhezinhos que as pessoas mais normais, vamos dizer assim, elas não lembram. Mas a pessoa apaixonada, ela, se duvidar, ela tem um caderno com tudo isso anotado. Aliás, ela tem aquele caderninho com 1000 fotos da pessoa apaixonada, ela tem um caderninho com a flor que ela recebeu, com um papelzinho de bombom que ela... né? Então, gente, entenda. A paixão, ela, na cabeça do apaixonado, ela cria datas, né, inesquecíveis e espaços inesquecíveis. Mas é inesquecível para você. O outro não tem a obrigação de pensar da mesma forma que você. Por fim, ainda, né, na verdade não por fim, o Francesco Alberoni ele chama a atenção de que a paixão possui duas características que são interessantes e conflituosas, que é a necessidade de fusão versus a diferenciação. O apaixonado quer, além de ter posse sobre o ser amado, ele quer que os sonhos do outro sejam os seus sonhos, que as vontades do outro sejam também as suas vontades, né? Que o outro pense como ele pensa. Só que detalhe, o que foi que te fez se apaixonar pela outra pessoa? Foi exatamente o fato dela ser diferente, né?
é a diferença no outro que nos atrai, que acaba fazendo, não digo diferença de você mesmo, mas a diferença desta pessoa com relação às outras pessoas. Quantas vezes você convive com alguém por anos, sem estar apaixonado por ela, ou somente gostando, e depois de uma hora para outra você se descobre apaixonado, né? Algo aconteceu para que de uma hora para outra essa pessoa parecesse diferente do que ela era. E por insegurança, por ciúme motivado pelo medo de perder o outro, você começa então a tentar podar essa pessoa, querendo que ela não seja mais tão diferente. Por quê? Porque se foi o diferente que me atraiu, eu tenho medo que essas mesmas diferenças atraiam outras pessoas. Então, por medo da concorrência, eu começo a pedir para a pessoa que mude de jeito, mude a sua forma de se portar, a forma de se vestir, os lugares para onde sai, a forma de sorrir, para que ela não chame tanta atenção assim e outras pessoas acabem não se interessando, né, ou se interessando por ela. Bom, se isso acontece, gente, vem um momento que é muito difícil, né, no relacionamento, que é a desilusão. Veja bem, se o outro era diferente e me atraía, mas agora ele muda para me agradar, o que acontece é que ao mudar, esse ser amado, que me chamava a atenção porque era diferente, agora passa a ser igual a todo mundo. E se é igual a todo mundo, não me interessa mais, né? E há então aí o chamado processo de desilusão, que algumas pessoas veem, né, falam da palavra desilusão como se fosse algo negativo. E eu geralmente digo que a desilusão ela é extremamente positiva. A gente é que não sabe administrar a desilusão. Porque vejam bem, é desiludir. Quer dizer, você vivia iludido, você estava coberto de ilusões. Ilusões que em geral você mesmo criou, fantasiando a outra pessoa, uma perfeição e características e qualidades que ela não tinha. Agora, na desilusão, você passa a enxergar o outro da maneira que ele é. E é isso que às vezes dói, porque você passa a enxergar a realidade. Mas nesse caso, volto a dizer, na minha opinião, desilusão não tem nada de negativo, seria extremamente positivo. Mas, em função disso, em geral, os relacionamentos, eles, né, você, sobretudo apaixonado, se vê nessa situação de como fazer agora que eu me desiludi, agora que eu não me sinto mais tão apaixonado pelo outro, ou estou apaixonado, mas não aceito o outro da forma como ele é de verdade. A resposta não é dada pelo Alberoni, a resposta é dada por um outro filósofo muito mais antigo, que é o Spinoza. E o Spinoza, em um de seus estudos, ele disse, em um dos seus livros, ele diz que um afeto só se vence com outro afeto. O que significa dizer que uma paixão só se vence com outra paixão. Quando o indivíduo se abre, né, e se dá o direito e a oportunidade de amar de novo, de se apaixonar de novo, de viver, né, um novo relacionamento. E a pergunta então que fica no ar é essa. Afinal de contas, você está disposto, né, a abrir mão dessas ilusões e dessa paixão antiga e viver uma nova paixão? Costumo, então eu vou dizer isso aqui também novamente, né, eu digo isso para os meus alunos. Vejam bem, no mundo nós somos 7 bilhões de pessoas, né? Mais de 7 bilhões de pessoas. E o fato de que uma pessoa te decepcionou, isso não significa de que sua vida perdeu sentido. Aliás, a única vida que faz sentido para você é a sua, né? E não a do outro. Então faz o seguinte, se decepcionou com uma pessoa, não generalize e não ache que todo mundo é da mesma maneira. No mundo ainda falta você conhecer pelo menos 6 bilhões 999 milhões 999.999 pessoas. Depois que você procurar todas essas pessoas e todas elas te decepcionarem, aí sim, a vida não faz sentido. Mas até lá, caso isso não aconteça, e não vai acontecer, continua vivendo, né, e aproveitando a vida. Né? Usem o coração, mas use o cérebro também. Né? Vamos pensar mais, né? Vamos avaliar melhor as nossas relações e a nossa maneira de sentir, né, algo por alguém, pelos outros. Não esqueçam que, já que a gente tem ou vai se apaixonar, que você se apaixone, sobretudo, por você mesmo. Até o próximo.